Irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vocês. Com essas palavras do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, na qual o apóstolo enfatiza a importância da pregação e propagação da palavra do Senhor, saúdo a você que assiste esse culto em que celebramos o 23º domingo após Pentecostes. Celebramos esse culto em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a um momento de oração. Senhor Deus, nosso Pai em Jesus Cristo, agradecemos que Tua palavra nos alcança. Te louvamos que ao longo dos séculos tens feito anunciar a Tua palavra da salvação em Jesus Cristo, e que essa palavra chegou até nós. Nos reconciliou contigo pelo perdão dos pecados e hoje nos ilumina e guia, para que andemos com confiança e consolados em Teus caminhos. Concede que também hoje ouçamos Tua palavra e sejamos por elas fortalecidos, na fé, na esperança e no amor. Amém. Ouvimos um hino e após a pregação da palavra de Deus, que será anunciada pelo professor Dr. Klaus Stang. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão, Para que Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão, Para que Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Aleluia, 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 aleluia. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós, como Tu és em nós. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo a esse nosso momento de diálogo com a Palavra de Deus, de ouvir a Palavra de Deus. Desejo que Deus possa também falar ao teu coração e que você possa ser
edificado, fortalecido e animado na sua fé, a partir daquilo que vamos falar e também a partir daquilo que você vai poder ouvir. Você já teve alguma vez a oportunidade na sua vida de perceber como funciona a dinâmica em um galinheiro? A minha pergunta talvez é estranha, porque a maioria de nós mora, vive hoje num ambiente urbano e a gente não tem ideia nenhuma, noção nenhuma de como é a vida no campo e como as coisas funcionam num galinheiro, por exemplo. Mas se você tivesse a oportunidade de olhar, de ver, de perceber, você iria descobrir que à noite, quando escurece, as galinhas entram para dentro do galinheiro e é um alvoroço só. É uma bagunça só. E elas fazem muito barulho até que tudo esteja decidido qual será a galinha que vai, entre aspas, estar no poleiro de cima, no poleiro do meio, no poleiro de baixo. Interessante que no mundo das aves há uma, ou pelo menos das galinhas, há uma hierarquia. Existem aquelas galinhas que no convívio social elas têm um papel de liderança, de domínio, e elas então têm a primazia de escolher o lugar onde elas querem dormir. Elas podem também muitas vezes ser as primeiras que vão ter acesso à comida e assim por diante, e as demais precisam se encaixar no esquema, precisam se encaixar nessa hierarquia. Bom, talvez para você, como também em boa medida para mim, galinheiro não faz muito sentido, né? Pelas razões que eu já mencionei. Mas, ainda que você não conheça muito de hierarquia dentro de um galinheiro, eu imagino que tanto você quanto eu também, nós lidamos com hierarquias no nosso mundo real, na nossa vida real. Isso se aplica, por exemplo, à própria família. Ali nós temos esquemas de hierarquia. Isso se aplica ao mundo do nosso trabalho. Isso se aplica, inclusive, também para a igreja. Também na igreja nós experimentamos isso. Então, como é que funcionam os relacionamentos, né? Na família, no trabalho, na igreja? Como é que funcionam essas dimensões de hierarquia e também de exercício de poder? Há aquele ditado popular que diz assim, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é mesmo? Eu imagino que você conhece esse ditado. Talvez a nossa maior dificuldade não seja nem tanto a questão da hierarquia em si, mas eu tenho a impressão que a maior dificuldade está na maneira, na forma como a hierarquia, ou então também o poder que dali deriva, como ele é exercido. Como acontecem essas relações de poder e de autoridade nos nossos relacionamentos. Você conhece pessoas que abusam da sua autoridade, que abusam do seu lugar, da sua posição que elas ocupam na sociedade? Abusam do seu poder que elas exercem? Você conhece pessoas que fazem mau uso do poder e da autoridade que lhes foi concedido, uso em proveito próprio ao invés do benefício da coletividade? Você conhece pessoas que não têm legitimidade quando exercem o seu poder ou a sua autoridade? Que orientações a palavra de Deus pode nos dar quando nós precisamos exercer poder e autoridade? Ou quando nós também precisamos nos submeter? Fato é que cada um de nós, alguns mais e outros menos, mas todos nós exercemos influência e todos nós exercemos autoridade e também, de certa maneira, poder. Que orientações a palavra de Deus nos dá? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 23. E vamos ler do versículo 1 a 12, que vai basear a nossa meditação de hoje. Ouça atentamente o que diz a palavra, o que diz o Evangelho. Mateus 23, 1 e seguintes. Então Jesus disse à multidão e também aos seus discípulos que estavam ali ao seu redor. Ele disse o seguinte:
Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, porque não praticam o que pregam. Na realidade, os fariseus e escribas, eles atam fardos pesados sobre as pessoas e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a mover ou levantar um dedo sequer para retirar os fardos. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. E então eles fazem os seus filactérios, depois eu explico o que é isso. Fazem os seus filactérios bem largos e as franjas em suas túnicas bem longas. Eles gostam do lugar de honra dos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Eles gostam de ser saudados nas praças e de serem chamados de rabis, mestres, professor. Mas, diz Jesus, vocês não devem ser chamados de rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos e irmãs. A ninguém na terra chamem de pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, ou também outras traduções vão falar de guias, porquanto um só é o guia de vocês, é um chefe, por assim dizer, de vocês, o próprio Cristo. E Jesus termina dizendo: o maior entre vocês deverá ser servo. Porque todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha, ele será exaltado. Palavra do Senhor. O que esse texto que nós acabamos de ler e de ouvir tem a nos dizer sobre o nosso papel como líderes na comunidade, na sociedade, como pessoas que exercem poder e autoridade? Primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que Jesus, logo no início do texto bíblico, ele faz uma constatação nos versículos 1 até 3. A constatação que Jesus faz, em primeiro lugar, é que os mestres da lei, os escribas, e também os fariseus, eles se assentam na cadeira de Moisés. A palavra grega que está aqui é a palavra cátedra. Escribas, ou mestres da lei, e fariseus se assentam na cátedra, na cadeira de Moisés. Cadeira de Moisés, ou essa cátedra, né, ela tem a ideia de ser uma cadeira mais elevada, de tal maneira que a pessoa, quando está sentada sobre ela, fica a impressão de quem vê de que ela está quase e praticamente de pé. A ideia é que, por exemplo, para os antigos, né, que Moisés é meio improvável que ele tenha recebido ou ensinado a palavra de Deus sentado, né? Então, eles criaram uma cadeira mais alta para justamente derivar ou dar assim a perspectiva de que a pessoa recebe ou fala de pé. Esses mestres da lei dos quais Jesus fala aqui. Os mestres da lei, eles remontam à reforma religiosa lá da época do Esdras e do Neemias. Esdras mesmo era um doutor da lei, ele era um entendido da lei, um estudioso da lei. Então, lá por volta do ano 450 a.C., quando então os judeus voltam do exílio na Babilônia, voltam para Jerusalém, em meio às ruínas e aos escombros da cidade de Jerusalém e do templo também, eles redescobrem um rolo do livro de Deuteronômio, do livro da lei. E a leitura desse livro cria ou gera um despertamento, um avivamento entre a comunidade dos judeus. Eles começam a perceber quão longe, na realidade, eles estavam vivendo daquilo que eram os preceitos da lei de Deus. E por quanto disso, a partir daquele dia,
O povo faz uma aliança, um pacto de que eles, a partir de então, querem de fato seguir e viver a orientação da palavra de Deus, a palavra da lei, conforme encontrada no livro de Deuteronômio. E a partir também daquela data, daquele dia, surge então a figura do especialista da lei, do intérprete da lei, do mestre da lei, né? Então ele tem a tarefa prioritária de agora explicar a palavra, ou seja, a lei de Deus para o povo de Israel. Então eles se entendem numa tradição. Moisés recebeu a lei do próprio Deus. Mas então Moisés passou a lei para o seu colaborador Josué. Josué passou então a lei para os anciãos, os mais velhos na comunidade que exerciam liderança. Mais tarde, os anciãos vão passar a lei para os profetas, e os profetas passaram a lei do Senhor aos líderes da sinagoga, ou seja, aos mestres da lei, porque é justamente também nesse período agora que vão surgir as sinagogas, o lugar de ensino e de leitura da palavra de Deus. Assim surgem então os escribas, os mestres da lei. Também o Jesus cita os fariseus. Quem são os fariseus? Bom, fariseus são um tipo de seita, mas não no sentido negativo da palavra. São uma seita no sentido de que eles se compreendiam como os escolhidos de Deus, como os eleitos, como aqueles que estão separados da comunidade e para uma função bem específica. O grupo dos fariseus, eles vão surgir lá pelo ano de 175 a.C. São bem mais recentes, então. E eles são homens que vão se dedicar ou vão dedicar toda a sua vida a viver, ou seja, a colocar em prática aquilo que os mestres da lei ensinavam a respeito da palavra ou da lei do Senhor. Então, conforme prescrito na lei e conforme a interpretação dada pelos mestres, o grupo dos fariseus vai ser aquele grupo que vai procurar, de uma forma muito zelosa, colocar em prática, viver dia a dia a lei do Senhor. O grupo dos fariseus nunca foi um grupo muito expressivo. Calcula-se que talvez no auge eles tenham sido em torno de 6.000 fariseus, né, que viveram entre o povo de Israel. Eles eram então separados ou viviam separados da vida ordinária comum do povo de Israel. Eram extremamente legalistas, ou seja, procuravam cumprir a lei no seu rigor da letra. E ao mesmo tempo, levavam muito a sério a palavra do Senhor, né? Eles eram muito zelosos no cumprimento da palavra do Senhor. E agora é muito interessante o que Jesus diz sobre eles. Primeira coisa que Jesus diz, ele vai dizer para o povo, para os discípulos: obedeçam àquilo que os mestres da lei e os fariseus ensinam a vocês. Façam tudo o que eles dizem. Portanto, o ensino dos mestres da lei e o ensino dos fariseus estava correto. Jesus não tem nenhuma crítica em relação ao conteúdo, ao ensino em si. Ali não estava definitivamente o problema. A crítica que Jesus faz ele vai dizer: contudo, não façam o que eles fazem, não pratiquem o que eles praticam, por assim dizer. E por que não? A razão é porque aquilo que os fariseus pregam, na prática eles não fazem. Ou seja, eles não praticam o que eles pregam. Vamos entender isso. Em que sentido se eles eram zelosos, em que sentido eles não faziam aquilo que eles ensinavam? O problema estava no fato de que eles diziam que a lei do Senhor, como eu já acabei de dizer, a lei ela veio do Senhor, a lei é do Senhor, a lei é de Deus. Então, o ensino deles dizia que a lei, que os mandamentos, eles são de Deus. Porém,
na prática ou na forma de praticar, mestres da lei e fariseus praticavam a lei do Senhor não diante de Deus, mas diante dos homens. Diziam que a lei é de Deus, mas ignoravam a Deus. E viviam a prática, né, o cumprimento da lei diante dos homens. Então, não é um descumprimento no sentido assim, o mandamento diz, não furtarás. E eles iam lá e furtavam. Não, longe disso. O problema estava exatamente nessa postura diante de Deus. Portanto, eles fazem as suas obras piedosas diante dos homens e não diante de Deus. Obras diante de pessoas pode ser relativamente fácil de a gente fazer. Por quê? Porque as pessoas não conseguem olhar o que se passa de fato no nosso coração. As pessoas, elas não conhecem as reais intenções do nosso coração. No entanto, Deus conhece. Ele sabe das intenções do nosso coração. E Deus, a gente não consegue enganar. Resultado na vida dos mestres da lei e dos fariseus. Uma palavra: hipocrisia. Hipocrisia. O cumprimento da lei é apenas formal. Mas ele não corresponde mais com a natureza, ou seja, com a intencionalidade que Deus tinha. Na realidade, o que acontece é o que o profeta Isaías já denunciava no seu tempo. Você pode ler isso no capítulo 29. Esse povo, diz Deus, só me honra com os lábios, né? O louvor, a vida cristã, a vida de piedade, né? É da boca para fora. Não tem o coração ali junto, não tem uma intencionalidade, um compromisso interior. Primeira coisa, Jesus, ele faz aqui uma constatação. E agora Jesus também faz uma acusação aos mestres da lei e também aos fariseus. O que Jesus denuncia? O que Jesus os acusa? Jesus os acusa de colocarem um pesado fardo sobre as pessoas. E a ideia é essa mesmo, sabe? É juntar vários gravetos que vão se tornando um fardo volumoso. E esse fardo é pesado de carregar. E a grande ironia, por assim dizer, a grande contradição, a grande hipocrisia dos fariseus e dos líderes religiosos era que eles colocavam fardos sobre os homens, enquanto que na realidade o objetivo de Deus é aliviar fardos. Foi isso que Jesus mesmo disse, quando no Evangelho ele diz: venham a mim, tomem sobre vocês o meu fardo, a minha cruz. Porque o meu fardo é leve, não é mesmo? O meu jugo é suave. Esse é o convite de Jesus. Esse é o propósito de Deus. Essa é a ideia e a intencionalidade de Deus. Ele quer aliviar e não colocar fardos maiores. Jesus denuncia eles porque eles querem ser vistos e percebidos pelas pessoas. E por isso eles criavam filactérios bem grandes. Filactérios, para quem não sabe, eram pequenas caixinhas. Na testa, eles fixavam essas caixinhas. Na testa, geralmente, eram 4 gavetinhas. E também aqui, aliás, melhor aqui, no braço, na altura do coração, também numa faixa, presa uma dessas caixinhas. E dentro das caixinhas havia, em cada uma delas, uma tira, um pedacinho, uma cópia da lei do Senhor. Eram trechos específicos do livro de Deuteronômio, principalmente que estavam ali nesses trechos, a gente diria de papel, na época era de pergaminho. Então a ideia era que a pessoa sempre lembrasse da palavra, né? Então numa pequena faixa debaixo do cabelo, né, havia ali aquelas 5 caixinhas e também aqui no braço. Só que os fariseus, eles faziam uma fita bem larga aqui e também muito larga na testa, de tal maneira que todo mundo reparava imediatamente, né, nesse exagero da fita que segurava aquelas caixinhas. A mesma coisa na sua túnica que eles vestiam, havia franjas
nessa túnica, e essa franja, que também a ideia era relembrar a palavra de Deus, então essa franja era bem larga, bem grande, de maneira que ela realmente chamava a atenção do público, de quem passava. Então ali que está, né, pessoal, exteriormente, né, se demonstrava piedade. O problema é que isso não correspondia com o coração. Queriam ocupar os lugares de honra, queriam ser saudados, tanto na rua pública, quanto também na sinagoga, né? Quem senta na sinagoga e onde senta era muito importante. Então, os mestres da lei, os fariseus, sentavam na frente, um pouco ao lado da leitura bíblica, de maneira que eles também podiam olhar para as pessoas. E queriam ser reconhecidos publicamente como professores, como mestres, como pessoas importantes. Terceiro, contrastando com o comportamento dos fariseus, Jesus faz uma proposta. Uma proposta para os seus ouvintes, para os seus discípulos e, por extensão, também para mim e para você. Qual é a proposta, qual é o princípio de Jesus para a minha e tua vida? Ele vai dizer: não chamem uns aos outros de rabi ou mestre, né? Porque um só é o mestre de vocês. Vocês se chamem irmãos, vocês são irmãos e irmãs na fé. Não chamem uns aos outros de pai, Abba é a palavra que está aqui, né? O pai querido, porque um só é o pai de vocês e é o pai que está nos céus. Não chamem uns aos outros como chefe, a palavra mais exata seria guia, né? Como aquele que é um guia espiritual, porque um só é o guia de vocês. E Jesus aponta para si mesmo. Eu mesmo sou o guia. Lembrando da própria palavra de Jesus, eu sou o caminho. Então, nesse sentido, Jesus se apresenta aqui como o guia. E pelo contrário, de forma positiva, Jesus vai dizer: sejam servos. E a palavra grega que está aqui é a palavra diácono, que você talvez já sabe, mas literalmente essa palavra então significa seja escravo. Essa palavra de Jesus é difícil de a gente ouvir e mais ainda de praticar. Porque ser servo, ser aqui um diácono, não é algo que está na nossa natureza. Isso vai contra o nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver. Nós queremos ser senhores. Isso já está na nossa natureza, no nosso DNA, desde lá a história de Adão e Eva, a história da queda, onde Adão e Eva, o primeiro casal, a primeira humanidade, decidem se rebelar contra Deus e declarar a sua própria autonomia em relação ao seu Criador. Então eu quero ser dono do meu nariz, eu quero ser dono do meu destino e eu não quero que alguém se intrometa e diga algo a meu respeito, decida alguma coisa na minha vida. E se a gente pensa assim em relação a Deus, quanto mais em relação a outras pessoas. Portanto, é necessário que a gente faça uma experiência de libertação. E no fundo, por que que nós temos tanta resistência em assumir o papel de um diácono, de um servo? Porque por trás se esconde a nossa necessidade, na realidade, de autojustificação. A gente quer se auto-justificar diante de Deus, viver na justiça própria. Então, a resistência a um serviço é porque ainda eu procuro viver no princípio da autojustificação. Porque quem se entende e se compreende justificado por Deus, esse de fato é livre. Ele é livre de si mesmo, livre de ter que se apresentar diante de Deus, e ele então é livre para servir ao seu próximo, ao seu irmão e à sua irmã. Portanto, é fundamental que eu e você, que a gente tenha experimentado em primeiro lugar a diaconia do próprio Jesus. Só a partir dela, desse indicativo de Deus, desse indicativo de Jesus, é que eu também posso servir. Então, o convite de Jesus é que eu e você assumamos o papel, e não só o papel, uma identidade de diácono, de servo.
E diferente dos escribas e fariseus, ou mestres da lei e fariseus, que o nosso jeito de viver seja marcado pela sinceridade, pela autenticidade. Que o nosso viver seja marcado pela compaixão. Que o nosso jeito de viver seja marcado pela humildade. E é assim que Jesus também termina a sua palavra e o seu ensino. Ele conclui com o verso 12, dizendo: todo aquele que a si mesmo se exaltar, na realidade será humilhado. Mas todo aquele que a si mesmo se humilhar, no tempo certo, essa palavra tempo certo não está aqui, mas será exaltado. E a gente tem exemplos na própria Bíblia. A Ana vai falar dessa sua humilhação lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1 e 2, e ela vai falar também da exaltação. A própria Maria, mãe de Jesus, no seu cântico, ela vai falar de uma serva humilhada, mas que no seu tempo Deus também exaltou. E o próprio Jesus, ele experimentou a cruz, humilhação de cruz, morte de cruz. Mas o domingo da Páscoa é o domingo da ressurreição, o domingo da exaltação. Leve essa palavra do Senhor contigo. Quem se humilha será exaltado. Que o Senhor abençoe a tua vida e o teu serviço, como diácono, servo de Jesus Cristo, servo dos teus irmãos e irmãs na fé. Amém. Nosso Deus diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Na certeza da ação transformadora de Deus na sua palavra, e para fortalecer essa certeza, receba a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.